Imagina só uma viagem no tempo. O destino é tipo o coração do Império Greco-Romano, bem ali no comecinho do 1º século. É um cenário fascinante. Nossa, avassalador. Ao fechar os olhos e caminhar por essas ruas antigas, a imagem é impressionante. Um mundo absolutamente lotado de deuses para todos os lados, magia sendo negociada nas calçadas, oráculos ditando o futuro de nações inteiras e imperadores que, de forma muito literal, exigiam ser adorados como divindades intocáveis. O espiritual e o político eram uma coisa só, né? Exatamente. É quase assustador pensar em como era viver mergulhado nessa realidade. E a missão na nossa imersão de hoje é justamente entender um choque histórico monumental. O grande embate. Isso. Vamos explorar como uma mensagem que nasceu ali na periferia poeirenta do Império conseguiu colidir de frente e, eventualmente, superar essa estrutura gigantesca. Focando bem no contexto religioso que moldou o Novo Testamento. Ele usa 2 termos muito precisos, sabe? A macrocosmovisão greco-romana e a microcosmovisão cristã. Termos perfeitos para a nossa discussão. Com certeza, porque foi um embate de proporções épicas que mudou o curso da história ocidental. E para quem está acompanhando o raciocínio, vale a pena detalhar esses 2 conceitos logo de cara. Por favor. Quando a gente fala da macrocosmovisão romana, a gente está falando de uma lente gigantesca, um sistema complexo e inquestionável através do qual toda a sociedade antiga enxergava o universo. Era o ar que eles respiravam, basicamente. Perfeito. Já a microcosmovisão cristã era como uma semente minúscula, uma visão de mundo completamente marginalizada que, aos poucos, começou a criar rachaduras nessa estrutura colossal. Não foi apenas uma troca pacífica de um Deus por outro. Foi uma colisão total de realidades. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, para entender o tamanho dessa colisão, o primeiro grande choque cultural que precisa ser superado é a nossa própria definição de religião. A gente tem um viés moderno muito forte. Sim. Hoje, no mundo moderno, a religião costuma ser uma caixinha separada da vida. Um lugar onde as pessoas vão, uma vez por semana. Um momento de introspecção. Mas na antiguidade não havia essa separação entre o sagrado e o secular, certo? O que é fascinante aqui é que a mente antiga não concebia um universo vazio. Para os gregos e romanos, o mundo era, no sentido mais literal possível, cheio de deuses. Cheio mesmo. Não existia 1 milímetro do cosmos, um fenômeno da natureza ou uma atividade comercial humana que não tivesse uma divindade ou um espírito atuando ali nos bastidores. Caminhar por Atenas, Corinto ou Roma significava esbarrar constantemente no sagrado. O cenário visual devia ser maluco. Dominado por colunas clássicas imponentes, fumaça de incenso subindo de altares em cada esquina. Festivais públicos parando as cidades. Estátuas observando a população de todos os ângulos. É como se fosse um verdadeiro supermercado religioso a céu aberto. Essa analogia do supermercado é muito boa. E a melhor forma de descrever a religião grega é justamente essa: um mercado aberto e sem exclusividade. Ninguém exigia conversão. A ideia de evangelizar ou tentar convencer alguém a abandonar todos os deuses para adorar apenas um, isso soaria cômico. Insano até para um grego. Totalmente. Além disso, não existia um livro sagrado, normativo, ditando regras morais e éticas de comportamento. A Torá funcionava para o judaísmo. A relação era pura barganha, uma transação comercial cósmica. Oferece-se este sacrifício aqui e o Deus concede aquele favor lá. Toma lá da cá. Exato. E para administrar esse caos de deuses, eu imagino que precisava existir alguma organização, não é? Como se fosse uma estrutura corporativa mesmo. Essa analogia corporativa funciona incrivelmente bem para explicar o panteão. Existia uma hierarquia cósmica muito bem definida, estruturada basicamente em 4 escalões. O topo da pirâmide, a diretoria executiva do universo, era formada pelos deuses olímpicos. Os grandões. Isso. O Conselho Supremo, composto por aquelas figuras que o imaginário popular conhece bem. Zeus, Hera, Apolo, Afrodite, Ares. As estrelas de Hollywood da época. Basicamente,
Essas eram as divindades pan-helênicas, adoradas em todos os territórios de influência grega, habitando o cume do Monte Olimpo ou os monumentais templos nas grandes metrópoles. E o mais curioso sobre essa diretoria é que eles eram, em termos de personalidade, insuportavelmente parecidos com os humanos. Tem uma gravura histórica maravilhosa do século XVI, feita por aquele artista conhecido como Master of the Die, que ilustra muito bem isso. Ah, do casamento? Essa mesma. Retrata os deuses olímpicos no casamento de Cupido e Psique. E quem olha a arte percebe que não é uma cena de reverência sagrada e silenciosa. É uma festa caótica. Uma bagunça. Total. Os deuses estão bebendo, conversando, servindo vinho em taças transbordando. A arte captura perfeitamente essa visão antropomórfica da época. Os deuses tinham raiva, inveja, luxúria, cometiam traições e faziam alianças políticas super mesquinhas. Eles eram imortais e poderosos, mas as atitudes eram piores do que as de muita gente comum. É verdade. E descendo um degrau nessa estrutura hierárquica, saindo dessa alta cúpula escandalosa, a gente encontra os gerentes regionais, os deuses regionais e locais. Como funcionava essa gerência? Então, embora um deus como Apolo fosse universal, cada cidade-estado e cada vila tinha suas próprias divindades patronas específicas. E a lealdade principal do cidadão comum, no dia a dia, muitas vezes era para com esse deus local. Há um registro histórico e textual fascinante no livro de Atos, no capítulo 16. Qual é a história? Relata-se que o apóstolo Paulo chega à cidade de Filipos e passa a ser seguido por uma jovem possessa, que trabalha como adivinha. Ela fica gritando pelas ruas que eles são servos do Deus Altíssimo. Olha, qualquer pessoa com uma mentalidade moderna lendo esse relato pensaria imediatamente: faz sentido, ela está reconhecendo e proclamando o Deus judaico-cristão, o Deus supremo que Paulo pregava. Exato, mas isso revela um grande mal-entendido cultural da nossa parte. Por quê? Porque, no contexto daquela região específica, ela muito provavelmente não estava falando do Deus de Israel. A referência ali era uma divindade local imensamente popular chamada Theos Ipsistos. Nossa, não fazia ideia! Pois é, era um deus supremo regional que as populações pagãs misturavam de forma sincrética com outras crenças. Quando ela gritava Deus Altíssimo, a multidão ao redor entendia que ela estava validando a mensagem de Paulo através da autoridade do Deus padroeiro de Filipos. Isso mostra a densidade e a complexidade desse cenário regional. Incrível como o contexto histórico muda tudo. E logo abaixo dessa gerência regional, tínhamos o que podemos chamar de celebridades ou super-heróis da antiguidade, certo? Os heróis. Isso mesmo. O terceiro nível pertencia àqueles mortais ou semideuses que, por terem realizado feitos extraordinários, habilidades fora do comum ou fundado cidades, acabaram sendo divinizados após a morte. Ganharam um status de imortalidade. O garoto propaganda definitivo desse grupo é o Hércules. Clássico. Depois de completar os 12 trabalhos e sofrer tragédias imensas, a mitologia conta que ele ganhou um passe VIP para ascender e morar no Olimpo com os deuses maiores. E sobre o dia a dia? Porque o cidadão comum, o camponês ou o ferreiro lá na oficina, talvez sentisse que Zeus estava ocupado demais no Olimpo para se importar com a colheita de repolho dele. Quem operava no chão de fábrica desse universo espiritual? Aí a gente entra no quarto e mais populoso nível, os daimons. Termo que originou a palavra demônios. E aqui é absolutamente necessário desconstruir a visão moderna que a gente tem. Porque hoje a palavra tem um peso muito negativo. Muito. Para a mentalidade grega clássica, um daimon não carregava aquela conotação puramente maligna, chifruda e ligada a Satanás que a teologia cristã posterior cristalizou. Eles eram essencialmente espíritos intermediários, gênios. Estavam ligados a pessoas específicas, florestas, rios, cruzamentos de estradas ou até circunstâncias de vida. Espera, então ter um demônio na antiguidade não era motivo para desespero? Poderia ser o equivalente a ter um anjo da guarda ou carregar um amuleto de sorte? Muda por completo a perspectiva, não é? Existiam espíritos considerados bons e protetores que eles chamavam de eudaimon. Eudaimon. Isso. Se alguém tivesse uma vida próspera e feliz, dizia-se que essa pessoa tinha um bom daimon.
Por outro lado, claro, existiam os espíritos causadores de doenças e infortúnios, os Kakodaimon. A lista e a variedade desses seres invisíveis eram virtualmente infinitas, moldando o medo e a esperança diária de toda a população. O que nos leva a pensar em como as pessoas sobreviviam a essa multidão de forças invisíveis no cotidiano. É aqui que entram as ferramentas de sobrevivência espiritual: os templos, os oráculos e a magia. A tecnologia espiritual da época. Perfeito! Os templos não eram igrejas onde as pessoas sentavam silenciosamente para ouvir um sermão. Eram grandes abatedouros e centros de negociação cívica. O sistema de sacrifícios operava com 4 funções muito práticas. Quais eram? Honrar os deuses durante as grandes festividades públicas, agradecer publicamente por uma bênção material recebida, aplacar a ira de uma divindade caso houvesse alguma praga ou desastre natural, ou simplesmente pedir um favor antecipado. Era um balcão de negócios funcionando a todo vapor. E uma das indústrias mais lucrativas dessa época era a adivinhação. O desejo humano de controlar o futuro e reduzir a ansiedade diante do desconhecido era gigantesco. Multidões viajavam longas distâncias para consultar centros oraculares enormes, como o famoso oráculo de Delfos ou o de Corinto. Havia muito dinheiro envolvido nisso. Fortunas! As pessoas pagavam taxas altíssimas para que sacerdotes ou sacerdotisas inalassem fumaças, entrassem em transe e entregassem mensagens enigmáticas que serviriam de diretrizes divinas. E não parava por aí. Os sonhos eram interpretados como telepatia direta dos deuses. A literatura clássica reflete isso de forma muito profunda. Homero, na monumental Ilíada, escreve com a maior naturalidade a frase de que os sonhos vêm de Zeus. Mas a história mostra que nem todo mundo tinha recursos para viajar até Delfos ou pagar um sacerdote de alto escalão. Existia uma feitiçaria de rua, uma magia do dia a dia acessível ao povo comum. A magia da calçada. Nossas fontes destacam os fascinantes papiros mágicos gregos. Há um papiro específico que hoje fica guardado na Universidade de Leiden, na Holanda, datado do século III a.C. Quando a gente examina o conteúdo traduzido desse documento, é de cair o queixo. Não são orações poéticas. De jeito nenhum. O papiro é tipo um manual de sobrevivência, cheio de horóscopos, feitiços de maldição para afundar o negócio do vizinho, palavras mágicas sem sentido aparente e até feitiços eróticos e poções para forçar uma pessoa a se apaixonar por outra. Isso evidencia uma indústria supersticiosa paralela, gigantesca, que funcionava sem nenhuma intermediação oficial dos grandes templos. Era a pura ansiedade humana buscando controle através de amuletos comprados na feira do bairro. Toda essa complexa engrenagem formava a infraestrutura da religiosidade grega. Mas a roda da história gira, o mapa geopolítico muda de mãos e Roma entra em cena como a potência suprema. A dinâmica cultural que se segue é um dos fenômenos mais interessantes da antiguidade. Roma absorveu tudo. Exato. Os romanos conquistam a Grécia militarmente, mas são meio que engolidos pela cultura grega. Eles essencialmente absorvem todo esse panteão, esse supermercado religioso gigante, e apenas trocam os rótulos. Zeus é rebatizado como Júpiter, Afrodite passa a se chamar Vênus, Ares vira Marte. No entanto, o Império Romano não fez apenas uma tradução simpática. Eles adicionaram uma camada nova, pesada e politicamente letal a essa mistura: o culto imperial. É a transição onde a religião deixa de ser apenas sobre colheitas e feitiços horrorosos e ganha o peso esmagador da lealdade ao Estado militar. Como isso começou a escalar de forma tão perigosa? A escalada acompanha o acúmulo de poder absoluto, sabe? As vitórias militares incontestáveis e a expansão territorial de Roma foram canalizadas para a divinização dos seus próprios líderes. O processo começou de forma póstuma. Figuras como Júlio César e Augusto sendo declarados deuses após a morte, ganhando templos, ganhando sacerdotes. O que já era um salto enorme. Sim, mas a linha entre mortal e imortal, que já era meio difusa, desmoronou completamente depois. Imperadores posteriores, figuras com egos sem limites como Calígula, Nero e, mais tarde, com mais força, o imperador Domiciano, não quiseram esperar a morte. Queriam os holofotes em vida. Eles passaram a exigir veneração divina e sacrifícios em sua honra,
enquanto ainda respiravam e caminhavam pelos palácios. E é exatamente aí que o calo começa a apertar e muito para as minorias monoteístas do Império. Porque para um pagão que já adorava 30 deuses diferentes, adicionar o imperador à lista não custava nada. Era só jogar um pouco de incenso no fogo ali na praça e dizer: César é senhor. Mas para quem acreditava em um único Deus, isso era impensável. Uma linha vermelha. Historicamente, os judeus conseguiram uma manobra diplomática. O judaísmo era considerado pelo Senado romano como uma religio lícita, uma religião antiga e legalizada. Eles tinham uma isenção impressionante que os desobrigavam de fazer sacrifícios diretos ao imperador. Uma baita exceção para a época. Mas os cristãos, que surgiram depois, não herdaram essa imunidade diplomática. Especialmente à medida que o movimento foi se separando da sinagoga. A recusa sistemática deles em participar desse culto patriótico gerou as severas perseguições das décadas seguintes. E, em paralelo a essa religião estatal oficial, que era muito fria e mecânica, um abismo começou a se abrir no coração da população em Roma. A religião cívica do culto a Júpiter e ao imperador era focada exclusivamente na manutenção da ordem, na prosperidade do império e na demonstração de lealdade política. Era uma questão cívica, de cidadania. Exato. Ela não oferecia qualquer tipo de consolo para a alma humana angustiada, nenhuma resposta profunda para o sofrimento ou promessa de paz interior. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a natureza humana detesta o vácuo espiritual. E para preencher esse vazio gigantesco deixado pela religião oficial de Roma, explodem as chamadas religiões de mistério e correntes de pensamento como o gnosticismo. Os cultos secretos. Eram verdadeiros clubes VIP subterrâneos da fé. Cultos secretos que ofereciam tudo que o altar do imperador não podia dar. Eles prometiam união mística e emocional com a divindade, rituais intensos de purificação, garantias de vida eterna após a morte e, o que é talvez o detalhe mais chocante e revolucionário para a época, ofereciam igualdade social absoluta dentro de portas fechadas. Isso subvertia a ordem romana completamente. Sim, imagina tentar visualizar essa cena. No meio da madrugada, nas profundezas de uma floresta sagrada ou no porão escondido de uma vila, um senador romano poderosíssimo envolto em sua toga e um escravo sem nenhum direito civil participando do mesmo ritual, comendo do mesmo pão, adorando juntos como iguais perante a divindade do mistério. Surreal é para os padrões deles. Durante a luz do dia, um era dono da vida do outro, mas ali no culto secreto, as hierarquias implacáveis do império simplesmente se dissolviam. Essa fome desesperada por algo que transcendesse a matéria fria e a política de Roma adubou muito o terreno para o crescimento do gnosticismo, uma força intelectual e religiosa formidável nos primeiros séculos. A premissa central gnóstica bebia profundamente do dualismo do filósofo Platão. Como eles viam o mundo físico? Para eles, um mundo material, a matéria, a carne humana e os desejos físicos eram coisas inerentemente mais, criadas por uma divindade inferior e imperfeita. O mundo espiritual, por outro lado, era o reino da luz e da bondade pura. A salvação humana, nessa ótica, não era o perdão de pecados morais, mas sim uma rota de fuga. Escapar do corpo. Isso. Consistia em libertar a centelha divina da alma que estava ali presa na jaula escura do corpo físico. E como se fazia isso? Através da gnosis. Um conhecimento elevado, místico e ultra-secreto, revelado apenas a uma elite de mentes iluminadas e iniciadas nos grupos. E o detalhe incrível sobre isso é que por muito tempo na história moderna, a gente só sabia sobre o que os gnósticos pensavam lendo os textos dos críticos deles. Verdade. Mas a descoberta arqueológica da biblioteca de Nag Hammadi, nas areias do Egito, no meio do século XX, virou a mesa de uma vez por todas. Foram desenterrados potes de barro cheios de documentos gnósticos originais. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o de Judas vieram à luz, revelando em primeira mão como essa cosmovisão tentava reinterpretar radicalmente até mesmo os relatos de Jesus. Transformando ele num ser
puramente espiritual. Exato. Transformando-o num mestre fantasmagórico que rejeitava a matéria e cuja ressurreição física de carne e osso seria vista como um absurdo intolerável para a mente gnóstica. Então, se a gente juntar todas essas peças no tabuleiro, a infinidade de deuses olímpicos caprichosos, a pressão esmagadora do culto político ao imperador, o mercado diário da magia e da superstição na rua, o fascínio secreto das religiões de mistério e a aversão gnóstica pela matéria, A gente tem a pintura completa da inabalável e gigantesca macrocosmovisão greco-romana. um muro intransponível. O palco estava montado. E é exatamente contra essa muralha monumental de crenças que o recém-nascido cristianismo avança e colide de frente. E a ironia profunda dessa colisão transparece nos registros históricos e nos tribunais da época. Sabe qual era a principal ofensa criminal, a acusação mais frequente que as autoridades e a população romana lançavam contra aqueles primeiros cristãos? Essa parte é surpreendente. Eles eram chamados publicamente de ateus. O material de apoio resgata um episódio dramático do martírio de Policarpo de Esmirna, que ocorreu lá por volta do ano 155 d.C. Quando Policarpo foi levado à arena, a multidão furiosa nas arquibancadas gritava em coro exigindo sua execução com as palavras "Fora com os ateus". Para o nosso vocabulário de hoje, chamar um grupo de cristãos primitivos dispostos a morrer por sua fé de ateus soa como um delírio sem sentido. Parece loucura total, mas faz um sentido perfeitamente lógico e assustador quando a gente compreende o conceito pelo olhar de um juiz romano. O ateísmo criminal do primeiro século não significava negar a existência filosófica de um Deus superior criador. O crime era uma atitude contínua de recusa altiva. Uma afronta cívica. Exato. Uma irreverência inaceitável em prestar honras, sacrifícios e lealdade aos deuses protetores do Estado. Como a fé cristã exigia exclusividade absoluta e considerava os deuses pagãos como falsos ou até demoníacos, eles se recusavam terminantemente a participar de qualquer festividade cívica. E como a religião permeava cada milímetro do espaço, desde os jogos na arena, aos festivais de rua, as guildas de trabalhadores, até a carne que era vendida no mercado público, ser cristão exigia uma retirada drástica da vida pública. Era uma autossegregação enorme e muito visível. Eles deixavam de ir aos churrascos da vizinhança porque a carne tinha sido oferecida a Júpiter. E isso toca no ponto central do ethos, do comportamento cultural esperado de um cidadão de bem. Porque se a gente pensar bem, os judeus também não comiam aquela carne e não adoravam os ídolos, mas o império os tolerava, como você bem mencionou. Onde estava a linha vermelha que o cristianismo cruzou? Doável? Era ver cidadãos romanos, gregos, de famílias tradicionais, abandonando repentinamente os costumes seculares e milenares de seus próprios antepassados para se juntar à seita de um carpinteiro que havia sido crucificado pelo próprio império na província da Judéia. Uma quebra total de tradição. Aos olhos do Senado e das elites romanas, isso não era apenas o exercício de uma religião excêntrica. Era o equivalente a uma traição cultural, uma subversão profunda. Era visto como uma ameaça corrosiva à ordem pública e à estabilidade da família romana. Se conectarmos isso ao panorama geral do pensamento antigo, fica evidente que a cosmovisão cristã operava como uma revolução teológica tão radical que aos ouvidos da elite filosófica de Atenas ou de Roma soava como pura estupidez e loucura. Vamos alinhar os contrastes aqui. O movimento apresentava um Deus transcendente e infinito, mas que exigia adoração sem nenhuma imagem física ou estátua. O que era um escândalo visual. Um vácuo no templo. E um Deus com o qual pessoas comuns podiam cultivar um relacionamento íntimo e direto. Na sofisticação da tradição filosófica grega, sugeri que a mente divina suprema se importava com os afazeres de padeiros e pescadores, sem a ponte de filósofos iluminados, era motivo de piada. Indo além, essa nova fé teimava em afirmar que esse mesmo Deus Criador havia feito um mundo material físico, com montanhas, oceanos e corpos humanos, e declarado que tudo isso era inerentemente muito bom, batendo de frente com o nojo gnóstico pela matéria. Eles valorizavam o corpo. Muito. E talvez o mais estranho de tudo para eles,
A fé oferecia um intrincado plano de salvação baseado no perdão de pecados morais. O que era outra quebra de paradigma absoluto. Porque no paganismo popular, o conceito de um pecado moral intrínseco que manchasse a alma diante dos deuses praticamente não existia. Logo, a ideia de precisar de uma salvação espiritual ou de redenção não fazia parte das orações diárias do cidadão romano. Quando as pessoas subiam as escadarias dos templos de Apolo ou de Diana, elas estavam buscando a cura para uma perna quebrada, o sucesso na colheita de trigo, proteção contra um vizinho invejoso ou vitória em uma batalha militar. Ninguém oferecia um touro no altar chorando e pedindo perdão por não amar o próximo. Essa distinção é vital. O paganismo não exigia transformação de caráter, apenas cumprimento rigoroso de rituais. E o ponto de ebulição, a linha divisória inegociável e a ruptura definitiva com toda a lógica de Roma, concentra-se na elevação de uma única figura histórica e divina, Jesus Cristo. Então, o que tudo isso significa na prática, ali no meio das ruas poeirentas do Império, chegamos ao verdadeiro clímax desse grande embate de visões de mundo. Significa que a declaração central da fé cristã era, na sua essência, um confronto político-teológico de altíssima voltagem. Há um momento muito revelador quando o apóstolo Paulo redige a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8. Ele escreve que, embora o mundo ao redor deles diga que existem muitos deuses e muitos senhores, para a comunidade cristã existe apenas um único Senhor, Jesus Cristo. A palavra-chave aí é Senhor. Sim, ele escolhe usar a palavra grega Kyrios. Essa não era apenas uma expressão religiosa de carinho ou respeito. Era uma palavra pesada, saturada de autoridade imperial. Declarar abertamente no primeiro século que Jesus de Nazaré era o Kyrios Supremo era uma afronta inaceitável e perigosa à ideologia de Roma. O raciocínio era de uma lógica mortal. Na cabeça de qualquer magistrado do Império, o título de Senhor, o verdadeiro e único Kyrios da terra, pertencia exclusivamente a César. O imperador em Roma era a autoridade última que unificava o mundo conhecido. Portanto, afirmar em voz alta que Jesus é o Senhor carrega em si a sombra subversiva de dizer que César não é o Senhor absoluto. Era destronar o imperador. É destronar o imperador da sua divindade e colocá-lo no seu devido lugar, de mortal, sujeito ao juiz superior. E a genialidade desconcertante dessa microcosmovisão cristã era que ela propunha a implantação de um reino, mas recusava a lógica da revolução armada. Não era um projeto político para levantar exércitos na Judeia e marchar sobre Roma para destituir César pela força da espada. Eles não queriam a cadeira do palácio. Os próprios relatos dos evangelhos mostram Jesus diante de Pôncio Pilatos afirmando que seu reino não é deste mundo. E não no sentido de que fosse um reino de nuvens imaginárias, mas sim de que suas táticas, seu poder e sua justiça não operavam através do derramamento de sangue e da opressão militar que caracterizavam o Império Romano. O objetivo dessa nova fé nunca foi uma mera substituição de quem sentava no trono no Palácio Palatino. A meta era desmantelar o domínio espiritual invisível. A raiz do problema. Isso, o cativeiro de medos e superstições sobre o qual toda a arrogância violenta, a idolatria opressiva e o poder de Roma se apoiavam. A guerra foi travada e vencida no campo minado e silencioso das ideias, das práticas diárias e da cosmovisão. O que nos puxa de volta para o presente e para a reflexão sobre quem nos acompanha hoje neste mergulho histórico. Por que investir tempo e energia escavando esse choque colossal de cosmovisões ocorrido há 2 milênios? Porque essa narrativa deixa uma lição cristalina. Ideias, filosofias e crenças nunca habitam um vácuo isolado. Elas estão sempre em movimento, sempre dialogando, sempre tensionando, confrontando ou subvertendo o que chamamos de senso comum da cultura ao nosso redor. Uma dinâmica que continua até hoje. Aquela minúscula microcosmovisão cristã acabou superando a gigantesca e letal máquina romana, não porque tinha armas melhores ou mais dinheiro. Ela prosperou
porque, nas sombras do império, ofereceu um sentido profundo de propósito existencial, uma igualdade espiritual inaudita que acolhia o escravo e o nobre sentados na mesma mesa e uma esperança viva diante da morte. E isso em um cenário onde a grandiosa religião estatal e o panteão de deuses ofereciam apenas transações comerciais, frias, controle pelo medo e espetáculos cívicos vazios. Isso levanta uma questão importantíssima e atemporal sobre a condição humana. Essa longa e detalhada análise histórica funciona como um espelho e nos convida ao exercício do pensamento crítico. Pensa bem, os cidadãos de Roma, desde o senador mais rico até o vendedor lá na feira, achavam que o seu panteão de deuses, a hierarquia social imutável e a adoração à figura do imperador eram as realidades mais permanentes, corretas e inquestionáveis de todo o universo. Era o estado natural das coisas, e quem discordasse era simplesmente louco ou criminoso. Sabendo disso, como lidamos hoje com as cascatas de informações, as pressões silenciosas da cultura e os pressupostos que aceitamos como inquestionáveis na nossa própria geração? É uma pergunta pesada. E é exatamente com o eco desse pensamento no ar que finalizamos a nossa análise de hoje. Fica aqui uma provocação para cada mente curiosa que nos escuta continuar explorando além destas palavras. Se olharmos para trás e virmos que os primeiros cristãos foram rotulados como os verdadeiros ateus e subversivos perigosos justamente porque se recusaram a dobrar os joelhos diante das obviedades do culto imperial e do senso comum da época deles, imagina se um antropólogo do futuro ou alguém totalmente de fora observasse a nossa sociedade moderna hoje. Quais seriam os deuses intocáveis da nossa era? Quais são aquelas práticas, desejos ou ideologias universais que a sociedade contemporânea aceita como absolutas, sem permitir qualquer questionamento, e que ameaçam cancelar ou marginalizar quem ousa não participar? No fim das contas, qual é a face do nosso próprio culto imperial moderno? Fica essa reflexão ampla para acompanhar o restante da jornada. Um excelente dia, tarde ou noite para nossa audiência. E até a próxima imersão.